Oi, gente, eu sou a Iwa, esse é o Iwa Ilustrando e eu testei giz pastel oleoso. Ok. Eu testei esses giz aqui, eu não lembro o preço pra falar pra vocês, mas eu achei muito bom. E não foi caro, eu lembro que não foi caro. Foi uns 16, 17 reais mais ou menos. E veio essas cores aqui. Eu tô segurando assim pra não correr o risco de cair, mas aqui estão. Eu achei as cores bem vivas. E agora vamos para o vídeo. Eu comecei dividindo as folhas A4 na metade. E aí eu tô mostrando o giz pra vocês pra dizer que eu estava muito empolgada com esse. Tava há muito tempo querendo testar, só que sempre enrolava. E ali eu estou abrindo o plástico com estilete, só pra mostrar meu estilete mesmo. Mas eu tava muito animada pra testar esse material. Eu já vi várias vezes na internet, vários desenhos com esse giz. E eu falei assim, preciso testar. Só que eu sempre enrolava pra comprar. Aí eu comprei. Eu comecei fazendo um rascunho da água viva com a minha lapiseira 05, que é uma cenoura, muito fofa. E aí eu venho já com giz para fazer o rascunho da água viva. Vocês vão ver que ali no fundo tem uma água viva no tablet. Tem um desenho ali bem de inspiração mesmo. Mas eu vou dizer que eu passei a ignorar essa referência 5 segundos depois que eu comecei a desenhar. E foi apenas seguindo o meu coração. Eu comecei fazendo o formato da água viva com o azul escuro e eu fui preenchendo o espaço com o azul claro. E, assim, eu fui sem saber o que eu estava fazendo, eu comecei a esfumar com meu dedo. Não sabia o que eu estava fazendo também. Eu já vi gente esfumando com o dedo e com papel, só que como eu esqueci de pegar o papel antes de começar a gravar, e eu não queria parar, eu só fui com o dedo mesmo. É, é isso, né? Não tem muita explicação. E eu vou indo e voltando, assim, com o giz, fazendo camadas. E depois de bastante tempo eu descobri que eu estava colocando muita pressão no giz. Né? Primeiro aprendizado aí, não colocar tanta pressão. E eu vou reforçando assim as camadas onde eu quero que tenha mais sombras. Eu comecei fazendo isso só com o azul claro, depois eu venho com o azul escuro para reforçar mais ainda essas sombras. E aí eu comecei a fazer os tentáculos. Não sei se são tentáculos, mas as perninhas, né, da água viva. E para elas eu não fiz rascunho. Sinceramente, eu só fiz rascunho pra água viva mesmo, pra bolinha da água viva. De resto, eu não fiz rascunho pra mais nada. Porque eu senti, né? E eu fui fazendo esses tentáculos também sem pensar muito. Fui fazendo, aí onde eu achei que tava faltando, assim, alguma coisa, eu fiz mais um. E eu sumei com o dedo também pra dar essa sensação de profundidade, né? Da água, do mar. Não sabia o que eu tava fazendo, eu só segui meu coração. E aí eu vou, né, às vezes reforçando, onde eu acho que acabou ficando muito pouco depois que eu esfumei, e eu vou esfumando todos eles e dando uma puxadinha mais pra baixo pra deixar mais refinadinho. E aí eu volto pro corpinho da água viva pra reforçar mais ainda as sombras. E nesse momento eu estou ignorando que eu tenho um azul escuro e eu lembrei que eu tinha pra fazer sombra. Então eu fui reforçando mais ainda essas sombras com o azul escuro. E eu vou esfumando com o meu dedo. E aí nesse momento eu comecei a ficar desesperada, porque começou, eu não sei o que aconteceu, mas deu uma acumulada de material ali. Aí ficou uma mancha deste tamanho, de azul escuro, e eu só ignorei ela e fingi que ela não estava ali. E eu fui fazendo tanto em cima quanto embaixo pra dar essa profundidade aí. E aí começou a manchar muito e eu tava apenas confiando no meu processo. E aí eu venho fazendo a sombra nos tentáculos. Eu vou chamar isso de tentáculos mesmo sem saber o que é, gente. Me desculpa se eu mesma inimiga da biologia. Mas aí eu venho fazendo a sombra. Eu vou basicamente fazendo o mesmo risco, só que por cima do risco azul claro. E eu tento fazer ele com um pouquinho mais de... um pouquinho menos de pressão no giz pra deixar ele mais fininho. Pra quando eu esfumar, dá pra ver as duas camadas. Eu queria que desse essa sensação aí de profundidade. E eu venho esfumando da mesma forma com o meu dedo. Só vou, tipo, fiu, fiu, né, ali. E eu também dou uma puxadinha no final pra dar né, pra dar uma refinada na ponta. É exatamente o mesmo processo. E eu não sabia se esse giz secava ou não, então eu tava fazendo
umas, e aí eu esfumava, e outra eu esfumava, por medo dele secar. Não seca, né? Mas aí eu fico indo e voltando com o mesmo giz, até ficar do jeito que eu quero, ou até eu conseguir disfarçar algum erro. E eu achei que as pontas tinham ficado muito arredondadas, e aí eu fui refinando as pontas de novo, dos tentáculos. Aí eu venho com roxo, que pode não fazer sentido, mas eu juro que faz, pra reforçar mais ainda as sombras. Vai ter sombra. Esse negócio vai ter sombra por bem ou por mal. E aí, onde eu achei que precisava, assim, que ficasse mais destacada as sombras, eu venho com roxo e faço a sombra, né? Do mesmo jeito que eu fiz tudo nesse desenho, eu faço um risquinho, eu esfumo. E eu, pessoalmente, achei que fez uma grande diferença esse roxo, achei que ele deu um tchan a mais. E, assim, dá essa sensação mesmo de profundidade. Pra isso que serve a sombra, né, gata? E aí eu fiz em cima também. O de cima eu não sabia muito bem por que eu tava fazendo, eu só tava, mas eu fiz. E aí eu venho esfumando com azul claro. E eu uso o azul claro pra esfumar o giz mais escuro, porque como ele é a cor de fundo, aí é pra ele meio que mesclar tudo. E eu venho com giz roxo também no topo dos tentáculos. Nossa, gente, hoje tá difícil. Pra dar mais profundidade, já que essa é a parte que tá mais perto do corpinho da água-viva, então eu sinto que é onde ia atingir menos luz, logicamente. Porque tem uma coisa em cima, né? Então eu venho fazendo essa sombra pra dar um degradê legal e em alguns dos lados dos tentáculos também, só pra dar mais profundidade ainda pro desenho. E também eu vou fazendo e esfumando, porque eu tava com medo do giz secar. Aí eu venho com giz amarelo pra fazer um brilhinho. Que assim, no momento em que eu fiz isso, eu sabia que era uma péssima ideia, mas eu fiz, eu continuei, eu confiei. Eu confiei. E aí não tava dando pra ver nada. Aí eu vim com um amarelo mais escuro, chama ocre. Eu gosto desse amarelo, pessoalmente, né? E eu venho esfumando com o dedo, e aí nesse ponto eu já tinha feito tanta camada com o giz que ele já não tava mais pegando direito ali, porque ele tava mais tirando a camada de baixo, mas aí no fim deu certo. Eu dou uma limpada no giz porque ele acaba, principalmente o branco, né? Ele acaba manchando com a cor de baixo, mas aí é só passar na mão, passar um paninho que resolve. Eu passo na mão, o aconselhava passando um paninho, que aí sai mais fácil, mas eu passo com a mão mesmo. E aí depois que eu consegui tirar um pouquinho da camada de baixo, eu fui com giz amarelo de novo para fazer esses brilhinhos e esfumei com, adivinha só, azul claro. Pois é, ninguém aguenta mais eu usar esse azul claro, pois usei. Aí nos tentáculos eu faço um brilhinho também, para dar essa sensação do movimento deles, com o amarelo, que obviamente ficou verde, misturando com o azul, mas eu achei que deu um efeitinho legal, eu gostei, achei que deu essa ideia de brilho mesmo. E é isso, eu estou aí mostrando o desenho para vocês e eu particularmente gostei, para ser meu primeiro desenho com este material. Nós vamos para o próximo desenho, que vai ser um cogumelo, porque eu gosto de desenhar cogumelos. E, de novo, vai ter a referência ali atrás, no tablet, que também é apenas uma inspiração, eu vou ignorar essa referência no segundo que eu for capaz. E aí eu começo fazendo as folhinhas, não sei porquê, eu comecei por baixo ali com as folhas, mas eu comecei fazendo assim, formato padrão de folhinhas. E assim, cada risco que eu fazia nesse desenho me arrependia. E eu não sei que confiança que se apossou de mim neste momento, mas eu não fiz rascunho. E aí eu venho sumando as folhinhas verdes com o branco, por nenhum motivo aparente. Eu não sabia o que eu estava fazendo nesse momento. Eu só vou fazendo, seguindo meu coração. Tanto que nesse momento, como eu não tinha um verde mais escuro, eu falei assim, vou fazer a sombra com marrom. Ai, que escolha. E aí eu tive que ficar indo e voltando com marrom e com verde, com branco, com todas as cores, porque eu me arrependi amargamente no segundo em que eu coloquei o marrom naquele papel. Mas dessa vez eu usei papel para esfumar. Eu gostei bastante de esfumar com papel, eu achei que é bem melhor que com o dedo. Porque tanto eu achei que esfuma melhor, quanto suja menos meu dedo. Eu achei que ficou um efeitinho legal até. Eu tô me convencendo que ficou bom nesse momento. E eu vou passar bastante tempo nessas folhas, porque eu tava odiando.
E eu tava tentando consertar e eu não conseguia, e eu só aceitei elas do jeito que elas são. Aí eu venho fazendo o chãozinho de terra com marrom, né, pra dar uma diferença. Aí eu achei que ficou ridículo. E eu venho passando o verde por cima do marrom, pra dar uma diferença ali de tom de verde, ali com a grama, né? E pra disfarçar que eu achei que ficou ridículo aquele marrom no chão. E de novo eu venho esfumando com papel, que eu achei que esfuma bem melhor, gente, sério. Foi assim, uau, esfumar com papel, né? Achei divertidíssimo. Não parece, porque eu tô só reclamando, mas eu amei usar esses giz. Eu estava muito feliz, muito empolgada. Eu estava, assim, passando raiva comigo mesma, mas o giz apenas, como é que é? Coisa boa, apenas elogios. Aí eu venho começando a rascunhar o cogumelo, o topo dele, que é um cogumelo agário, eu acho que esse é o nome. É o cogumelo padrão, cogumelo do Mario. É isso, gente. Mas aí eu venho pintando ele todo de vermelho, porque ele é um cogumelo em vermelho, e eu venho fazendo outro. Depois, quando eu vi o desenho pronto, eu percebi que eles ficaram meio deprimentes, mas eu achei bonitinhos eles, meio tristonhos. Nesse cogumelo, como eu também só tinha um tom de vermelho, porque eu estava trabalhando apenas com 12 cores, né, a gente é humilde aqui, eu fiz a sombra com roxo, porque, né, usar cor fria para fazer sombra e afins, né, e de novo eu vim esfumando com o papel para dar um degradê entre esse roxo e esse vermelho, para eles conversarem melhor entre si. E eu gostei do resultado que a sombra roxa deu no vermelho, eu achei que ficou bem legal. Eu achei que deu um sombreado bonito e então aprovado fazer sombra com giz roxo. Eu venho com o giz branco fazendo a parte de baixo, que são as hifas do cogumelo. Eu só queria falar que eu sei o que é. E nessa parte eu não sabia muito bem o que fazer com as cores que eu tinha, então eu fui usando todas as cores que eu tinha. Comecei com branco para fazer uma camada meio que de base, aí eu vim com um laranjinha claro, um salmão, não sei que cor é essa, para fazer a cor mesmo disso, só que né, mais clarinho, e o marrom para sombrear. Foi uma boa ideia usar esse marrom para sombrear? De novo, não. Eu não sei o que se passa comigo esse giz marrom, que ele me odeia. Mas aí eu vim tentando consertar meu erro. Não diria que foi uma coisa que funcionou, mas não diria que foi uma péssima ideia. Eu acho que eu consegui trabalhar bem com os erros que eu tinha ali. Eu continuo com o marrom para fazer sombra ali, porque eu acho que era a única cor que ia dar para fazer essa sombra. E eu vou basicamente assim, eu faço um traço marrom, e aí eu tento esfumar com branco, e aí não esfuma legal, eu venho com papel, e aí eu venho tentando consertar todos esses erros. Mas uma coisa que eu achei bem legal de trabalhar com esse material é que parece assim, que se você for construindo as camadas, eventualmente vai dar certo. Porque assim, eu comecei fazendo uma coisa que eu achei ridícula, e depois eu fui construindo camadas em cima daquilo, e pra mim eu achei que funcionou. Então, aprovado. E aí eu venho fazendo cabinho, aí eu trago um azul claro pra fazer mais sombras. Eu olho e falo, nossa, mas ficou muito nada a ver. Aí eu tento esfumar. E aí, funciona. Eu trago um amarelo escuro para fazer mais sombreados nessa partezinha do cogumelo, que é meio que o cabinho dele. Não sei como chama essa parte. E aí eu vou fazer o cabinho do outro cogumelo. E assim, como se não bastasse, eu não aprendi com os erros que eu cometi no primeiro cabinho. Então eu fiz a mesma coisa. Eu comecei com um marrom, aí eu trago um laranja, aí eu olho e falo, nossa, tá ridículo. E eu vou tentando consertar. Deu certo? Não muito. Mas é porque ele é um cogumelinho bebê, gente. Por isso que o cabinho dele é assim. Ele vai evoluir. Aí eu pego o giz branco e assim, pra fazer as bolinhas do cogumelo na parte de cima, eu passo ele com muita força e puxo. Que é pra meio que deixar um pedaço do giz, basicamente, ali, pra dar esse efeitinho. E também pra ele pegar uma cor que é muito mais escura que branco. Qualquer uma, né, no caso, mas nesse caso é vermelho.
E, assim, no primeiro eu achei que eles ficaram parecendo muito riscos, então eu tentei não mexer muito esses giz no segundo, e eu achei que funcionou. Eu achei que ficou bem legal, pessoalmente. E ali eu estou mostrando pra vocês o resultado e contemplando o que eu fiz. Aí eu fui pra fazer mais sombra, só Deus sabe por quê. Eu não vou parar quieta com esse negócio, tô quase pegando ele aqui, fazendo mais sombra nele. Aí eu venho com o roxo pra fazer mais sombras, pra fumar esse marrom naquele laranja com... Gente, eu não sei por que eu fiz isso, mas na minha cabeça, no momento, parecia a coisa certa de se fazer. E eu vou dando uma esfumadinha ali com papel, né? Eu vou botando fé. E, como eu não tava feliz com esse desenho de jeito nenhum, caso não tenha ficado claro ainda, falei assim, vou fazer um céuzinho azul. E pra mim o céuzinho azul foi um milagre. Foi, assim, aquilo que juntou o desenho. E eu não teve muito mistério nesse céuzinho azul, não. Só fui rabiscando de qualquer jeito, né? Eu não quis pintar o fundo todo, depois eu corto essa parte aí de cima. E eu esfumei também com papel. Eu usei papel higiênico, mas eu acho que pode usar papel toalha também, funciona, ele é até melhor, porque o papel higiênico ele rasga se você olhar pra ele, né, então... E aí eu quase rasguei a folha, mas com a raiva que eu tava fazendo isso. Mas no final eu gostei bastante desse desenho, eu achei que foi uma ótima primeira tentativa de fazer um desenho desse tipo, então, aprovado. Aí o próximo desenho são flores, que eu não sei como se chamam. Eu acho que pode ou não ser um lírio da paz, porque é parecido com o lírio da paz que minha mãe tem. Eu começo fazendo a flor... Eita, tropecei. Com o laranja clarinho, e aí eu preencho com amarelo claro, e eu vou fazendo a sombra com o amarelo mais escuro. Nesse desenho, eu usei principalmente 4 cores para fazer as flores, que foi o amarelo claro, amarelo escuro, laranja claro e laranja escuro. Eu também fiz um detalhezinho com o vermelho. Mas basicamente eu vou vendo onde eu quero que dê mais sombras, eu uso os tons mais escuros de amarelo e laranja. Onde eu quero uma sombra mais leve, eu uso amarelo mais escuro. Onde eu quero uma sombra mais forte, eu uso laranja escuro. Onde eu achei que ia bater mais luz, assim, numa flor, eu basicamente preenchi ela inteira com amarelo claro, porque é meio que a cor base da planta. Então, basicamente, o laranja, ele serviu para dar o formato mesmo, né? Foi como se fosse a line art, por assim dizer. Só que eu tentei mesclar bem com a cor do fundo para não ficar muito marcado. Pra dar essa sensação mesmo de profundidade, de sombra, sem ser uma coisa muito um bloco de cor, né? Porque eu queria trabalhar dessa forma. Para fazer o meinho da flor, que eu não sei como chama, mas tem basicamente um palitinho assim no meio da flor, eu usei o vermelho só para dar mais destaque nesse meio de laranja e amarelo, para dar uma diferença mesmo no tom. E aí, para fazer o caule, eu usei o nosso famoso único filho solteiro de mãe única, falei ao contrário de propósito, giz verde. E eu fiz uma folhinha ali que eu achei que tava muito pelado, aquela parte da folha. E para dar um sombreado na folha, eu usei o amarelo escuro também. Não sei dizer se funcionou, mas eu achei que deu um efeitinho legal. Não sei se deu sombra, mas eu achei que deu um efeitinho bonito, então eu gostei bastante do resultado desse desenho. Ali eu estou contemplando, e eu falei assim, esse espaço vazio vai ser utilizado, porque, sim, eu tentei fazer uma florzinha no formato um pouquinho mais diferentinho dessas duas, como se estivesse batendo ventinho nela.
E eu começo também fazendo rascunho com laranja claro. Eu tive que usar a luz também para fazer o contorno da flor e foi particularmente desafiador. Palavras difíceis, tá? Eu faço a sombra de novo com o amarelo escuro. E nesse momento eu tô fazendo o sombrinho da flor pra ver se vai dar certo. Porque se desse errado, eu ia ter que amassar isso aí, jogar fora e ter um surto, mas isso aí é detalhe. Eu continuo fazendo a luz com o amarelo claro. E eu achei que deu um efeito bem legal de fazer o contorno com a luz também. Foi bem difícil, eu achei, porque não é uma coisa que eu tô acostumada a fazer, mas eu gostei do efeito que deu. E aí, pra definir melhor as sombras, eu venho com o laranja e eu esfumo com o amarelo escuro. Eu particularmente gostei muito dessa flor. Dessa flor, eu achei que foi a melhor das três, porque eu achei ela muito bonita. Faço o meio dela com vermelho também. E eu uso a laranjinha na ponta pra dar essa sensação de novo de luz e sombra. E eu venho de novo com o amarelo escuro por algum motivo que não dá pra enxergar. Mas é isso, né? Ficar indo voltando com os dias pra dar brilhos e sombras e efeitinhos bonitos. E eu venho fazendo o caule dela da mesma forma que eu fiz os outros três. Um risco verde, os outros dois, não sei contar. Aí eu tô mostrando o desenho pra vocês e eu gostei bastante de novo. E nesse ponto, todos os dias espalhados na mesa, eu desisti completamente de voltar eles pro lugar. E eu comecei a fazer o desenho que eu estava mais animada pra fazer, que o tablet ali atrás já dá um spoiler do que é, né? Não dá nem pra fazer um mistério, mas que é uma vela. Desde o segundo que eu comprei isso, eu sabia que eu ia desenhar uma vela. Pra fazer o pavio, eu usei marrom e vermelho. Na chama, eu comecei com um azul. Por quê? Porque no desenho de referência tava assim. E aí eu fiz um amarelo claro para fazer o desenho da chama e o laranjinha para fazer uma sombra na lateral direita dela. E fui esfumando tudo com branco, menos o pavio. Né, o pavio eu queria que ele ficasse mais definido. E aí eu faço um azulzinho na parte da cera da vela, que eu não lembro o nome, para dar essa sensação assim do reflexo da chama. E eu usei para fazer o rascunho o laranja claro e as sombras eu comecei com o amarelo escuro e fui esfumando com o mesmo laranja claro que eu usei no começo. E assim, eu vou ficar indo e voltando várias vezes nessa vela para dar o efeito que eu queria. Eu acho que eu consegui dar esse efeito, eu achei que ficou bem bonito, eu gostei bastante desse desenho. Nele eu também usei o branco e papel para esfumar. Foi bem simplesinho de fazer, parecia que ia ser bem mais difícil. Aí, teve um momento, assim, que eu falei, eu não sei o que passou na minha cabeça, mas que eu falei assim, eu vou fazer um contorninho de verde pra dar um degradê legal. Aí eu passei um marronzinho do lado, pra dar mais esse degradê de novo. E eu venho com o giz preto pra fazer o fundo, que eu queria fazer. E também foi que nem fazer o céu azul lá, eu só fui passando preto e eu não quis passar na folha inteira, então eu só fiz um traço, assim, um traço não, uma faixa no meio. Sem nenhum motivo aparente, eu só também fiquei com dó de gastar tanto meu giz novo, aí eu fiz só uma parte da folha. Aí eu venho com o azul pra esfumar mais perto da vela, eu fui esfumar o preto com o azul pra dar a sensação de brilho, então que como se ele estivesse mais claro no meio, mais perto da vela e mais escuro, mais longe da vela, porque a vela é uma fonte de iluminação, né? Então eu usei o azul pra esfumar aquela mistureba que eu fiz com verde, preto, marrom e azul. E eu achei que deu um efeito bem legal. E eu venho passando mais preto, porque eu tinha realmente feito uma camada bem horrível. Esse foi bem rapidinho de fazer, eu achei que ia ser bem mais difícil. E eu acho que é um forte candidato a um dos meus melhores desenhos, eu gostei bastante dele e eu fiquei bem orgulhosa do meu trabalho. Aí eu volto com o verde do lado da vela, só pra dar um charminho assim, e tá basicamente pronto. Eu uso
amarelo escuro para fazer mais brilho, e aí eu venho com marronzinho, amarelo escuro para fazer sombra, e eu venho com marrom para deixar mais forte ainda essa sombra, assim, em relação a pra vela parecer um cilindro. E aí eu tô mostrando o desenho final para vocês. Eu vou mostrar todos que eu fiz. Vou dar meu parecer sobre os gizes. Eu gostei bastante de usar esse material. É uma, assim, facilmente minha nova obsessão. Eu amei o material, eu amei como você consegue trabalhar várias camadas com ele. É bem facinho de usar, é bom para quem tá aprendendo a desenhar também. Deixa eu ver, as cores são bem vivas, eu gostei muito. É bem facinho de fazer uma camada boa com a cor, você não precisa passar várias vezes para ficar uma cor viva. Eu gostei muito, eu já estou planejando comprar um kit enorme desses gizes, porque, assim, simplesmente perfeitos. Eu recomendo muito para quem quer desenhar, assim, para quem tá buscando aí um novo hobby. Para quem não tá também, eu recomendo para todo mundo. Foi, assim, simplesmente incrível. Sempre estive certa em ser obcecada em comprar um desses. E vamos para os próximos capítulos, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Me seguir nas redes sociais para me conhecer um pouquinho melhor e conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. E eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos desenhos tanto quanto eu gostei.